E aí, sejam bem-vindos a mais um Papo de Portaria e hoje com o compromisso de falar da gestão condominial que está evoluindo cada vez mais. Eu estou aqui com um grande amigo. Hoje é uma conversa especial porque é um cara que eu já conheço há mais de 15 anos. Eu acho que tem os seus 20 anos que a gente se conhece ou mais. Verdade. Soltava pipa junto, jogava bola, fazia, enfim, aprontava muito junto, eu e o Caio. Estou aqui com esse cara que hoje é síndico profissional, é o Caio. Qual é o teu sobrenome, Caio? Esqueci. Piekazevics. Pelo amor de Deus, não consigo nem falar sobre o nome do Caio. Eu vendo Caio Felipe só e tá tudo certo. Caio Felipe, síndico profissional aqui de Curitiba, que tá fazendo um trabalho incrível e que tá ajudando muitos condomínios aí, né, nessa gestão e nessa administração. Seja bem-vindo, meu amigo Caio. E vocês sejam bem-vindos ao nosso Papo de Portaria. Bora começar, Caião? Bora começar. Prazer, Igor. É uma alegria imensa estar aqui, como você disse, com um amigo, né? Isso se aí. Conhece aí, eu acho que é 20 anos mesmo, seguramente, né? Como estudamos juntos. Mesma escola. Mesma escola, vivemos a adolescência juntos, procuramos emprego juntos. É verdade. Né? Então são várias histórias, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. E vamos falar sobre condomínio, né? Vamos falar sobre condomínio, mas vamos falar de história de vida também, porque você falou que a gente procurou um emprego junto. Tem uma história muito bacana nossa, que a gente foi pro centro procurar emprego. Naquela época era de levar os currículos. Exatamente. Né? Já tem uns 18 anos Por isso, aí. ou 20. Por aí. E aí era o nosso primeiro emprego. E o Caio ainda era mais sortudo para arrumar emprego do que eu, porque eu fui reprovado no McDonald's, fui reprovado para repositor de mercado e ele já foi aprovado como menor aprendiz. Menor aprendiz na Bosch. Na Bosch. Eu fiz guarda-mirim, né? Mas foi um dia bem marcante. Eu lembro que foi eu, você e mais um amigo nosso, né? Que é o Marcos? O Marcos, ele mesmo. E eu lembro, eu não me esqueço que você citou isso na época, e pô, já fui reprovado em vários lugares, mas nesse dia eu lembro que você entregou o seu currículo num RH, né? Agência de emprego. Uma agência de emprego, eu acho que você entrou ali, Isso. começou sua caminhada e a gente estava buscando o nosso espaço, né? No início, foi... Muita luta, na verdade. Muita luta, né? Nada caiu do céu pra gente teve que buscar, né? Eu iniciei ali realmente como menor aprendiz na Bosch. Na verdade, na nossa época, era uma época que a gente sonhava em trabalhar na indústria. Exato. Porque os nossos pais trabalhavam na indústria. Então, o nosso sonho, na verdade, não era nem nosso sonho. Acho que nosso único caminho era ir para a indústria. Exato. Né? Aquilo que colocavam ali, aquele chip que colocavam pré-programado, né? Exatamente. Eu lembro que a minha família tinha o sonho que eu entrasse numa multinacional. Que era a Bosch, ou a Renault, a Volvo. Né? Todos os meus tios vêm dessa área e tal, e... Foi uma alegria grande para mim quando eu entrei ali, né? E segui nesse caminho durante anos. Foi a minha carreira durante anos, né? Você foi operador de produção? Eu comecei como operador de produção na primeira empresa, depois, quando eu fiquei de maior, e entrei na área de logística e fiquei anos na área de logística. Na Bosch, na Posigraf, na Posigraf, na Denso. Na Denso foi a última empresa que eu trabalhei antes de entrar no ramo condominial, né? Uhum. Eu fiquei 8 anos ali na área de logística e... A minha família estava satisfeita. Inclusive, eu recebia vários convites, né? Vamos trabalhar com condomínio, temos uma administradora aqui. E eu não, estou bem satisfeito aqui. Eu tenho o meu PLR, tá tudo certo, né? Não queria sair da zona de conforto, digamos assim, né? Uhum. É bem legal. Não, e o que é legal da nossa época, que a gente vê, que é engraçado, né? Como nossos caminhos voltaram a se cruzar. Exato. Recentemente, né, Caio? Recentemente. Eu com essa trajetória de condomínios, você há alguns anos atrás também entrou na trajetória de condomínios e agora a gente se cruzando. Então tem mercado para todo mundo, gente. O mercado de condomínio está crescendo, está profissionalizando demais. Mas eu quero saber, Caio, como é que você começou com isso? Porque eu costumo dizer, né? Trabalhar com condomínio não é fácil. Não é. Mas quem é picado pelo bichinho do condomínio não sai mais, né? Esse é eu, de verdade. Bom, como eu falei, eu tinha essa resistência de sair do ramo que eu estava trabalhando, né? Uhum. E aqui já vai entrar uma história legal, que até o pessoal perguntou ontem no grupo do Clube Sim, né? Sobre esporte e tudo mais. Eu falei, olha, pessoal, eu corria. Mas eu vou falar para vocês que isso está vinculado com o meu início nos condomínios. Porque enquanto eu estava na Denso, eu comecei a praticar esporte, jiu-jitsu, corrida de rua. E eu fui bem. Você sabe, eu fui... O Caio ganhou muitos prêmios de corrida de rua. E a nível Paraná, né? A nível Paraná. Eu ganhei em 2015 o Circuito Paranaense de Meia Maratonas. Ganhei o Atleta Curitibano em 2017 da SMELG, né? Da Secretaria de Curitiba. Não, me lembro que eu te acompanhava pelas redes sociais e era toda hora uma corrida e todas o Caio ganhava em primeiro lugar. Exato. E ali eu decidi, cara, eu quero mudar de ramo.
E eu estava partindo para o esporte, né? Então eu comecei a fazer faculdade de educação física. Você ia para essa área? Eu ia para essa área. Então eu comecei a fazer a faculdade de educação física, já treinava em uma assessoria com uma treinadora que me deu um espaço, né? Alguns alunos ali para eu fazer um estágio, né? Mas acabei me machucando, e foi uma lesão pesada, bem invasiva, foi bem na virada ali de 2019 para 2020, veio a pandemia. E ali eu fiquei bem desanimado, assim, sabe? Então eu já estava com aquela vontade de sair dessa área de indústria. Da área de indústria, mas frustrado, né, com a educação física. Porque não deu certo o teu caminho ali. Exatamente. Na educação física. E uma das coisas que eu tinha disponível era o mercado condominial, né? Então você tinha cansado da área industrial. Cansado. Cansado. E o que você tinha colocado energia, que você amava, que era o esporte, com essa lesão te deixou bem desanimado também. Exatamente. E aí surgiu a oportunidade. Surgiu uma oportunidade, né? Numa administradora, né? Eu bati lá na porta deles, pedi uma oportunidade, comecei sem conhecer nada de condomínio, sem nem saber o que era uma convenção, um regimento interno, né? Fazer uma ata de assembleia. Inicialmente eu iria trabalhar no setor de compras, mas acabou caindo a carteira de síndico na minha mão. Entendi. Carteira de síndico profissional na minha mão. Dentro dessa administradora? Dentro dessa administradora. E aí eu comecei a aprender. E, enfim, eu sou uma pessoa agitada, né? Então fui me identificando. Se dedicando, né? Também. Exatamente, aprendendo, fazendo cursos. Indo pra assembleia, estudando. Muito, muito. No meu primeiro ano. No meu primeiro ano eu fiz 60 assembleias já. Cara. E era uma época pós-pandemia, a maioria online. Ontem eu dei um exemplo para um gestor de condomínios que foi treinar comigo em uma assembleia. E eu falei, eu também tinha vergonha da assembleia, eu não conseguia falar em público. Mas eu tive essa sorte, digamos assim, que foi no primeiro ano pós-pandemia, então todas eram online. Entendi. Então fui aprendendo foi se soltando, no online, né? Exatamente. E fui buscando conhecimento, né? Eu administrei essa carteira que começou com 12 condomínios, ela acabou expandindo, né? Então foi ali que eu entrei, né? Foi esse o meu ingresso, foi muito legal. Ali eu fui picado. E aí você, nessa administradora, começou a conhecer esse mundo de condomínio, que eu costumo dizer que quem entra é difícil sair porque se apaixona. E assim, em que momento ali dentro que você falou, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida e eu quero... Porque você trabalhava para a administradora. Isso. Que momento que você pensou, cara, eu tô pronto para empreender e seguir o meu caminho solo? Como Caio e Felipe, sim, síndico profissional de condomínios. Como eu disse, teve aquele momento em que eu fui picado e que eu decidi, isso que eu tô fazendo é legal. Né? Então, quando você entra num condomínio que está abandonado, digamos assim, né, às vezes não por culpa só do síndico, mas é um síndico morador que não tem experiência, você entra e consegue mudar a vida das pessoas, né? Com o teu conhecimento, consegue aplicar uma previsão orçamentária, fazer o condomínio criar um caixa, você vê a alegria das pessoas e você vai para uma assembleia preparado. Ali eu pensei, poxa, o meu trabalho é legal, estou conseguindo mudar a vida de pessoas, né? Seja dos funcionários, seja valorizando o imóvel, mas ali eu estava prestando serviço para a administradora e eu acho que tem a necessidade de fazer as coisas talvez do nosso jeito. Seja no número de condomínios ou da forma que você quer atender. Você queria crescer mais, Caio. Exato. E assim, eu não só queria crescer em números, mas eu prezo muito pela qualidade, Igor. De verdade. Eu gosto de ser um síndico presente. Entendi. Eu gosto de falar com os moradores. Você conversa. Eu não abro mão. Isso está na minha proposta, inclusive, que eu faço uma visita inicial onde eu bato de porta em porta dos moradores. Eu sou o síndico, tá aqui o meu telefone, ligue para mim. Lógico, às vezes é um condomínio muito grande, demanda mais tempo, mas eu gosto de ter essa proximidade, sabe? Entendi. Então, você sabe o número de assembleias que eu faço, né? Então hoje eu tenho a minha empresa, dos condomínios que eu sou síndico, tenho uma síndica que é o meu suporte também, para acaba me ajudando nas visitas. Na gestão. Exatamente. E eu presto serviço para uma outra administradora também, dando um suporte administrativo. Mas para o síndico. Já é basicamente uma consultoria. Exatamente, uma consultoria. Tem o síndico morador que às vezes tem uma dificuldade em assembleia, por exemplo. E aí você vai. Aí eu vou. Aí eu tô lá presente, amo fazer assembleia, de verdade. Quantos anos já, Caio, com isso? Vai para 6 anos, eu acho. 6 anos já de experiência. Não, e é engraçado, uma coisa que eu notei que o Caio falou, e que também é uma virada de chave na nossa empresa, na nossa vida, é que quando você passa a entender que você não faz só gestão de números, mas que você faz gestão de vidas, na verdade, porque você cuida do bem-estar das pessoas. Exato. Da saúde financeira do condomínio. Exato. Que é o patrimônio da pessoa. Exatamente. Que é o que ela tem de mais valioso ali, porque é o lar dela, a casa com a família. Exatamente. Né? Que uma decisão que você tomar errada ou algo que você fizer errado, você pode prejudicar muitas famílias. Então, sabendo que você é uma solução
para muitas famílias e que você é responsável por cuidar do bem-estar dessas famílias, quando você entende isso, eu acho que a gente cresce muito mais. Que você faz com muito mais amor. Exato. Você vai pesar muito mais uma decisão em questão de custo, em questão de tudo, porque você sabe que é algo sagrado. Sim. É o dinheiro daquelas famílias. Porque eu já vi, gente, e até esse dia saiu uma notícia de um síndico em Belo Horizonte, ou uma síndica, não sei se você viu essa notícia, que desviou não sei quantos mil de Santa alguns Catarina condomínios. Foi pra Disney até. Exato. E aí você imagina, cara, a tristeza que é destruir um condomínio desse jeito. Então o peso e a responsabilidade que é, né, cara? Eu cito um exemplo de um condomínio que eu assumi como síndico, Igor, ali no Água Verde. E tem duas coisas vinculadas com o que você falou. Uma foi uma conselheira, né? Ela foi uma das pessoas que acabou me convidando, né? Eu fui até o condomínio e eu lembro de uma frase que ela falou. Ela falou, Caio, eu tenho uma filha de 12 anos, minha filha faz aula de balé e eu não tenho segurança de que ela vai descer do Uber e entrar no portão de pedestres do condomínio com segurança. Eu não tenho essa confiança. E eu me coloquei no lugar dela. Falei, poxa, imagina, você não tem a segurança que nem dentro do condomínio a filha dela vai estar segura. Né? Entender essa dor, né? Pensar dessa forma. Então a gente trabalha de uma forma estratégica para sanar isso. Com certeza esse receio não era só dela. Sim. E ela teve os motivos para isso. E esse condomínio teve uma péssima experiência no passado, né? Com um síndico que acabou desviando recursos dele, tem um processo em andamento, sabe? Então a gente fica tranquilo quando eles têm a confiança, né? De entregar a chave, às vezes, né? É literalmente a chave do patrimônio deles, né? Exato. Pra gente cuidar, e quando a gente vê as mudanças que a gente faz impactar o morador, é muito gostoso. E Caio, assim, ó, o que você hoje considera o diferencial da tua empresa? Quando um condomínio quer te contratar, o que você considera? É esse atendimento personalizado? É esse cara a cara? Eu acho que você acha que isso é o principal da tua empresa, que te diferencia dos outros? Eu diria que sim, Igor, de verdade. O básico do síndico profissional, que às vezes nem todo síndico profissional faz, mas que é a previsão orçamentária, né, que é uma prestação de contas bem feita, né, que é, enfim, gerir o condomínio da melhor forma, a gente faz com muita qualidade. Mas o que eu gosto de vender é esse atendimento personalizado, sabe? Entendi. É a minha presença no condomínio. Eu tenho 2 sócios, inclusive, que me ajudam, que visitam o condomínio, mas quando eu entro, eu vou na assembleia, esse compromisso com o morador, dessa confiança dele saber que é em mim que ele vai confiar. Entendi. Que eu vou estar ali, né, 2, 3 vezes na semana, que se tiver uma emergência ele vai me ligar, eu que vou atender. Não vai ser um robô que vai responder ele, eu não vou mandar um preposto lá, vai ser eu. Então é nesse foco, assim, lógico, quando a empresa aumenta, a gente acaba mudando, mas os meus sócios, quando entram, eles são essa figura também que passa essa confiança, sabe? Eu acho que, pelo que eu entendo, mesmo que você tenha crescimento e escala de crescimento, você vai ter ferramentas humanizadas para cuidar dessas pessoas, dos teus condomínios. Exatamente. A minha primeira parceira, né, que é uma síndica, a Maria Rita, que eu conheci lá na administradora que eu trabalhei, ela é esse perfil. Então é essa ferramenta humana que você disse mesmo. Então existem condomínios que a empresa entra de síndico, mas ela é a figura central lá. Né? E é engraçado você falar isso. É isso que eu quero. Eu quero pessoas que pensem igual eu. Cuidem de né? pessoas. Exatamente. E é engraçado o Caio falar isso, porque a gente está numa época que a gente está tudo colocando inteligência artificial. A gente coloca no WhatsApp uma inteligência artificial para atender as pessoas, para ser mais rápido e tudo mais, mas eu vejo que, apesar de toda a tecnologia, o que ainda encanta as pessoas é o atendimento humanizado. Sim. Porque quando você bota uma inteligência artificial ou uma tecnologia, não estou dizendo que eu seja contra isso, porque na nossa empresa a gente faz muito isso. Mas ela não é capaz de resolver um problema sozinho, e ainda quando você, humano, coloca o teu sentimento no negócio, aí a chance de você resolver é muito maior. Exato. E o próprio cliente que às vezes está com um problema, quando você se coloca à disposição dele e está junto com ele, duas pessoas unidas em prol de resolver, né, cara? Ele quer, o cliente, geralmente, o condômino, ele quer um síndico que esteja vivendo a dor junto com ele. Entendi. Ele não quer um síndico que, quando ele ligue, que ele está com um problema no motor, aquele morador às vezes está com o carro dele fora de casa, com medo de que o carro seja assaltado, né? Ele não quer um síndico que, eu vou mandar um prestador e não estou tão preocupado. Ele quer aquele sentimento de que o síndico está comprometido com aquilo. Entendi. Que o carro dele, o síndico também está preocupado. Entendeu? Acho que é esse o caminho, sabe? E Caio, como é que você faz hoje em dia com o WhatsApp? Porque você já tem vários condomínios, né? Sim. E eu imagino que o teu WhatsApp deve ficar uma loucura. Sim. Muita gente, todos... Porque assim, tem
o morador que é coerente, tem um morador também que a gente sabe que não tem tanta coerência assim. Acontece. E aí, cara, como é que você faz para lidar com isso? Você tem vida? Tenho, de verdade. Consegue administrar bem? Consigo. É difícil, às vezes acontece, né? Mas eu mantenho o meu atendimento de demandas ordinárias em horário comercial e 24 horas para emergência. Então, todos os moradores têm o meu número. Né? Eu dou uma olhadinha no grupo do conselho, fora do horário e tal. Né? Às vezes respondo uma demanda mais especial ali, mas eu tento sempre manter, né, isso para eu ter, né, o meu tempo, a minha qualidade de vida com os meus filhos. Mental, exatamente. Né? Fazer as minhas coisas. Na sexta-feira, né, desligar ali 6 horas da tarde, ficar o fim de semana tranquilo. Né? Se for uma emergência, o morador vai me ligar e eu vou atender, ele sabe disso, né? Mas eu tento administrar dessa forma, assim, tenho conseguido bem, assim, sabe? Quando o morador entende que das 8 às 18 você vai estar disponível e você vai entregar para ele, ele consegue esperar. Ele consegue mandar uma mensagem às 19 e esperar até o outro dia. Entendi. Ele sabe que vai ser resolvido no... Porque às vezes, quando não é emergência, não, é de boa, né? Sim, cara? Às vezes acontece, o morador que pede boleto 10 horas da noite, a gente sabe como é, né? Mas, cara, assim, ó, Caio, você que já tá crescendo, já tá nessa área, tá com os diferenciais, e uma coisa que você falou para mim, que independente, a gente vê tantos diferenciais, mas acho que atendimento ainda é um dos mais fortes. É o mais forte. E apesar de que era para ser uma coisa básica, né? Sim. Todo mundo deveria ter, mas a gente sabe que as pessoas acabam não tendo. O que você, cara, dá de dica para quem tá começando? O cara é síndico morador, ama o que tá fazendo, foi picado aí pela área de condomínio, quer crescer, mas não sabe como crescer. Sim. E esse cara não conhece ninguém. Então, o que você daria de dica para essa galera poder expandir, cara? Aumentar faturamento, o cara é um cara trabalhador, o cara quer crescer, mas não sabe como. Que dica que você dá? Bom, o primeiro passo, Igor, é que se essa pessoa tá comprometida e ela quer, ela buscar qualificação, né? Ela tentar trazer para perto de si, para o condomínio, para os seus condomínios, empresas comprometidas, empresas que vão entregar aquilo que ele quer também. Não adianta o síndico quer, né, entregar um modelo de gestão e não ter empresas que querem entregar esse modelo de gestão. O segundo passo, que eu acho que é um diferencial, e eu quero te parabenizar, inclusive pelo Clube Sim, é criar essa rede de apoio, sabe? Curitiba é gigante, né? Tem espaço para todo mundo. E é um dos mercados de síndico aqui que é espelho para o Brasil todo, viu? É referência, Exato. É referência. A gente tem ótimos síndicos aqui, né? Então, e todos que eu conheci, né, a grande maioria, quase que 100%, sempre estão dispostos a ajudar, né? A dar uma dica. Então, se você ter essa rede de apoio, criar, né, esse tipo de sinergia com outros síndicos, eu tenho certeza que ele não fica na mão. Ele vai ter mais segurança, né? Se ele não é bom em assembleia, às vezes ele é muito bom na parte operacional, em manutenção, conhece tudo, mas ele não consegue prestar conta em assembleia. Né? Então ele pode contratar uma administradora que faça isso para ele, ok, é o normal, mas às vezes ele pode contar com outro síndico. Eu vou fazer assembleia de outros síndicos toda semana. Para ajudar os caras na maneira que ele tem que colocar os assuntos. Exato. Eu vou pegar um exemplo de uma assembleia que eu fiz ontem. Era um condomínio que ele faz, um condomínio antigo, um síndico muito bom, muito experiente. E ele tinha dificuldade de criar caixa para o condomínio. Ele conseguia fazer, mas a taxa sempre oscilando, e ele não conseguia explicar para os moradores a previsão orçamentária. Eu tentei ensinar para ele, mas ele, Caio, você não vai para mim na assembleia e explica? Eu fui, expliquei para todos os moradores de uma forma simples a importância de se trabalhar com uma taxa fixa, prevendo sem despesa, sabe, sem muito gráfico. Exato, sem muito gráfico, sem nada. E ele conseguiu aplicar a previsão orçamentária para ele ter uma tranquilidade para trabalhar, porque ele tinha muita reclamação. Poxa, esse mês veio 500, nesse veio 800. Né? Então acho que o síndico profissional, primeiro, ele tem que vender isso. E eu tive a oportunidade de dar um apoio, né? Eu adoro fazer assembleias, porque em toda assembleia eu aprendo, né? Não, mas já teve assembleia saia justa pra você, cara? Já a dificuldade dos caras xingar, querer brigar. Porque, como eu te falei, tem muito morador que entende, que é coerente, mas tem um morador que nunca vai, e tem um morador que vai e só quer tumultuar. Que ele é o eterno do contra. Você pode estar com tudo do bom e do melhor, mas ele vai ser do contra porque ele quer ser do contra. E aí, cara, como é que faz? Tem que ter paciência, né? Tem que ter um emocional muito bom, porque, como você disse, às vezes você está mostrando que não é possível baixar a taxa de condomínio, mas o cara quer que baixe a taxa do condomínio, né? Eu já fiz algumas assembleias difíceis, assim, sabe? De ser no estacionamento do condomínio, sem projetor, sem nada, tudo escuro, que eu tive que abrir ali o balancete e mostrar que, olha, gente, não tem onde a gente enxugar. Não tem onde reduzir. Já é um funcionário que vem uma vez por semana e... Vai tirar? E todo mundo entende, mas tem aquele morador que
Não, eu não quero, vocês aumentaram R$ 5 na minha taxa. Ele, às vezes, de uma forma agressiva, né? Então você tem que ter esse equilíbrio, assim. Já teve assembleia que eu tive que chamar a polícia para garantir, assim, a segurança. Não, eles estejam ali, sabe? E eles acabam brigando entre eles, entre né? Porque eles. dentro da assembleia tem a turma do contra e a turma do a favor. Exatamente. Então gera uma questão política pesada também, né, sim. cara? Existem condomínios que já, no histórico, desde a instituição, já tem uma administração conturbada. E isso reflete nos moradores, né? Acaba tendo dois lados e tudo mais, né? Então, se você conseguir pacificar isso, é ótimo. Mas era isso difícil. que eu ia falar, Caio. Assim, também nem tudo tem solução, né? Às vezes é necessário demitir o cliente. Sim, com certeza. Isso que eu ia falar, Com certeza. Eu já pedi renúncia de um condomínio que, quando o pessoal me contratou, queriam, né, modernizar o condomínio, melhorar algumas coisas, mas quando eu não consegui comprar uma lixeira para frente do condomínio, porque eles não queriam, eles iam gastar, eu falei, pessoal, então não tem o que fazer. Não tem sentido. Vocês estão me pagando, mas não tem. Exato. Não tem Exato. por que Então, tá aqui. Não tem sentido. A gente tem que saber filtrar, porque senão a gente se desgasta, né? Então. E eu acho que dentro da tua carteira de clientes, que você está crescendo a cada dia mais, o Caio, ele tem 6 anos nisso, mas está crescendo muito e daqui a pouco quero saber quais são os teus próximos passos, o que você está planejando, né? Até para a galera que tá lá, que vai assistir isso, porque tem muita gente no Clube Sim que está com um condomínio e que quer crescer e que vai pegar esses insights aí para levar para a carreira dele. Mas assim, dentro da nossa carteira, nem todos os condomínios são do jeito que a gente quer. Sim. Então, e não é uma receita de bolo, né, Caio? Um condomínio é totalmente diferente do outro. Totalmente. Existem Pode ser no vários. mesmo bairro, na mesma rua. Pode ser eu tenho um condomínio que é de um lado do cemitério do Água Verde e tenho um condomínio que é do outro. Que é um do lado do O outro. público é o mesmo, né? A região é a mesma, o metro quadrado, o valor é o mesmo, mas é diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Os dois são antigos, inclusive. Um já vem demonstrando, né, mais vontade de mudança. A gente reformou o salão de festas, a gente conseguiu mudar a entrada do condomínio, instalamos reconhecimento facial. O outro ainda estou no início, alguns moradores têm essa vontade, mas eu sinto que a grande maioria já vai ter esse receio, sabe? E às vezes está tudo bem também, a gente não, né, não é obrigado a fazer. Exato, né, se a gestão deu certo, né? Tá tudo bem, é o condomínio é o nosso cliente, né? Se acaba não confrontando ali nenhum ideal da sua empresa, né? Então, eu penso dessa forma, sabe? E Caio, cara, é importante ter boas empresas junto com o síndico. Com certeza. E assim, mais uma pergunta. Você acha que muitas vezes nesse mercado de condomínios o barato sai caro? Mas sem dúvida. Sem dúvida. Que dica que você podia dar para essa galera que às vezes vai pegar uma administradora que tá cobrando um preço lá no chão, Exato. Uma terceirizada que vai cobrar o preço lá no chão, que dica que você dá para essa galera aí, cara? Que vai avaliando só preço, que não é um supermercado, né? Sim. Que tá na prateleira. Eu acho que o papel do síndico é primordial nessa situação. Eu já fiz várias instalações, né? Instituições de condomínio. O primeiro síndico que vai lá, tira o CNPJ. E o morador, ele sempre vai brigar por preço. Mas o síndico, quando ele conhece o mercado e tem lá uma empresa terceirizada que está oferecendo um valor de mercado e ele leva 3 naquele valor, chega um condomínio que, olha, essa aqui é 20% mais barato. É óbvio que aquela empresa tem algum problema. Ela não está recolhendo algum imposto, né? Tá fazendo alguma fraude. Exato, mas ele tem que mostrar isso com clareza para o morador, né? A insegurança que é para o condomínio ter uma empresa que não trabalha da forma correta. Sim. Você citou os fatos de síndicos e às vezes administradoras que, né, dão calote em condomínio. Então, primeiramente, é primordial para o síndico iniciante. O experiente nem se fala, né? Ele já tem esse conhecimento, mas para o iniciante ter empresas que trabalhem com ele de forma correta, boas empresas. E como é que ele faz para saber que essa empresa é uma empresa séria? Porque assim, ele não tem conhecimento de contabilidade para saber se a empresa está recolhendo tudo certo ou não. Sim. Ele não tem, cara, o que ele faz? Você acha aí entrar em grupo, ir num clube sim da Ele vida? tem que entrar no clube sim. Ele tem que buscar esse feedback. Buscar parceria, amigos. A gente tem a internet, a gente tem as avaliações no Google, mas às vezes elas não refletem a realidade. Né? Então é interessante ele buscar esse feedback, né? Saber do síndico, olha, essas administradoras aqui, eu gostei muito dessa apresentação, muito boa, mas eu achei o preço dela muito barato. Né? Então, se ele conseguir ali ter esse feedback de outros síndicos... Você acha que assim, criar dentro da comunidade de síndicos, tipo, vai no vizinho, condomínio do lado, pergunta como é que tá, tentar conhecer o síndico Sem próximo. dúvidas. Porque o cara que é síndico morador, às vezes é muito fechado, né, cara? Que não tem essa visão. Sim. Então,
conversar com o mercado, exato. saída Exato. boa. Tem que ter esse networking. Participe de eventos. Né? Tem várias empresas que realizam eventos. A CEP realiza eventos, o Secov realiza eventos, vários eventos, né? Grátis para o síndico, que tem café no final, inclusive. Tem um cafezinho, happy hour, né? Exatamente, trocar essa experiência, né? E tem as ferramentas, tem a internet, né? Claro. Tem tudo isso. Claro. Busca o CNPJ da empresa, vê se ela tem as declarações, tudo certinho. Ferramentas a gente tem, então não dá para negligenciar isso. Né? E é isso, é engraçado que a gente ainda vê tanto síndico cometendo erro. Não estou falando independente de marcas de empresa, sim. Mas indo pelo mais barato sem ter uma pesquisa, né, Caio? Então é um tiro no pé gigantesco, sim. Né, cara? E a gente vê muito condomínio se dando mal com isso. Muito. Né? E o que o síndico não pode esquecer é que ele tem responsabilidade civil e criminal pelo condomínio. Então, se você comete um erro, não é só um erro de gestão que morre e fica ali. Ele pode virar contra você. Na justiça, inclusive. E a gente vê muito síndico respondendo em justiça hoje em dia, né, cara? Exatamente. Então é por isso que é muito importante ele ter esse conhecimento. E ter jurídico no condomínio, você normalmente costuma ter? É importante, cara? Como é que é? Eu sempre busco já uma administradora que tenha essa assessoria para demandas ordinárias, né? Pelo bom relacionamento que a gente tem no mercado, a gente já tem muitos contatos, né? Então a gente sabe seguir o caminho, mas existem condomínios que é primordial. Né? Existem condomínios que precisam, que já tem demandas judiciais ali antigas. Contra a construtora, exato, às vezes. Contra a construtora, já tem um condômino antissocial que ele vai trazer problema. Então você vai ficar pagando todo mês R$ 1.500 para fazer uma notificação extrajudicial? Poxa, paga uma assessoria jurídica. Né? Então ele tem que buscar esse conhecimento. É um cargo de muita responsabilidade, como você disse. Eu acho que não é a parte mais difícil, não é ser eleito. Ser eleito às vezes é fácil, você vai, né? Às vezes cai no teu colo, às vezes não tem candidato, né? Mas é a responsabilidade que esse cargo manter, traz, né? É a responsabilidade que esse cargo traz, é obrigação da pessoa que ali está saber disso. Ler o Código Civil, ler a lei lá de 64, né? A convenção do condomínio e saber o que ela precisa fazer. E levar o condomínio de forma séria. Exato. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É a vida de muitas pessoas. E ó, o Caio já falou aqui que hoje é importante para você ser síndico, se capacitar. É importante você manter um atendimento, por mais que você tenha tecnologia, que é importante ter, mas você ter a essência do atendimento para não deixar o seu morador na mão. Então, conversar com a galera do mercado, fazer esse network para você saber quem são as empresas que você possa confiar. Exato. Alguns pilares que a gente está falando aqui, mas já deu dica aí para quem está querendo começar, para quem quer crescer. Agora eu quero saber, cara, da sua empresa, né? Primeiro de tudo, para quem está assistindo, como síndico, dá para ser bem sucedido? Dá para ganhar bem, Caio? Dá para ganhar, dá para fazer um caminho bom. Dá para crescer financeiramente. Vamos voltar lá na primeira conversa nossa, que era quando eu trabalhava na indústria. Ali eu achava o cenário ideal, que minha família colocou ali, né? Eu pego um PLR fim de ano. Síndicos no mercado aí pegam em um mês um PLR de uma grande empresa. Então, se ele empreender da forma certa, ter a coragem de empreender... Que não é fácil. Não é fácil. Empreender da forma certa, né, ele consegue ter uma boa remuneração e mudar o padrão de vida da sua família. Né? Eu tenho 3 filhos que dependem de mim, né? Então hoje eu sou muito feliz com a minha escolha, de verdade. Assim. Eu tenho muito orgulho da trajetória que eu passei, que eu estou trilhando. Né? Tenho muita ambição ainda. Quero crescer, quero que a minha empresa um dia seja uma empresa consolidada no mercado, que brigue de forma leal com as maiores, sabe? Estou buscando qualificação para isso, não deixo de estudar, não deixo de fazer curso, de fazer certificações. Vai nos eventos. Vou nos eventos. Eu acho isso muito importante. Outro ponto, Igor, sobre a minha empresa, é você ter parceiros. Às vezes é necessário você ter pessoas de confiança e que tenham o teu perfil. Que aí você está falando... Trabalhando contigo dentro da empresa? Trabalhando comigo. Hoje, quem que tá junto contigo na empresa? Hoje sou eu, né, a figura central que vai em assembleia, né, que faz toda a parte comercial e, né, todo esse contato. Que tá no mercado, né, mostrando a cara pro mercado. Parte estratégica, né, tudo isso. Eu tenho a Carol, que é minha irmã, que você conhece também. Já trabalhou em administradora e ela tá me dando a parte do suporte administrativo. Ela fica no administrativo. Computador, conversa com as administradoras, responde meu e-mail, faz comunicado. Cotações, tudo isso. E eu tenho uma síndica que ela é minha sócia, né? Então ela tem os condomínios que ela é figura central, ela é síndica, eu dou um suporte, a empresa dá o suporte para ela. Entendi. Tem condomínios meus que ela me dá o suporte. Né? Então ela é uma pessoa que... Gestão compartilhada. Gestão compartilhada. Né? Então ela é uma pessoa
ela me completa. Ela é um pouco mais experiente que eu, assim, não em condomínios, mas de vida mesmo, sabe? Tem aquele condomínio que às vezes quer uma figura diferente, uma mulher, por exemplo. Uma figura feminina. Exato. E as mulheres estão dando um show na sindicatura. Exato. Estão dando um show. Bom, eu trouxe o nosso amigo, o Alisson também, né? Para fazer parte da nossa empresa. Show. Uma pessoa sensacional, que conhece condomínio muito bem, né? Já... E o Alisson, ele é muito da parte operacional. Exatamente. Né? Com gestão de pessoas. Exato. Sabe sobre manutenção. Ele é um cara que cai pra dentro, né? Exato. Acho que você montou uma seleção, hein? Exato, porque eu queria crescer, Igor. O ano passado eu rejeitei alguns condomínios grandes. Por estar limitado de gestão. Por estar limitado, por saber que eu não ia conseguir atender, eu não queria me queimar no mercado. Esse ano eu falei, não, eu quero crescer, eu quero condomínio de todo perfil. Então eu trouxe ele para trabalhar comigo. Então hoje você montou uma estrutura. Exato. Está preparado para o crescimento. Exato. Todo negócio estruturado. Então você tem administrativo, Exato. você tem outros sócios com experiência iguais, maiores, ou, né, que se complementam. Exatamente. E tá agora em busca dessa expansão comercial que você vai agora partir para cima para trazer novos contratos. Exatamente. Agredir de forma correta o mercado. Né? Cara, e como é que traz novos mercados, cara? Como é que faz, cara? É indicação? Ou como é que é a fórmula para conseguir novos clientes dentro do síndico profissional? Eu acho que de todas as formas, Igor, de verdade. Eu dei uma entrevista na RIC TV na semana passada. Aqui, ó, hoje, né? Você vai usar como material para... né, um material comercial para mim. Né, e acabam vindo clientes. Mas eu acho que a mais legal é da indicação. Entendi. A da indicação é a mais legal. É porque é um selo de qualidade do teu trabalho, né? Exato. Né? Então a gente tem o Instagram, a gente tem a página na internet, né? A gente tem administradoras que nos indicam, né, às vezes. Mas a indicação do condômino, quando alguém liga para você e fala o condômino do edifício curitibano te indicou. Aí é muito satisfatório. Legal. Porque é essa afirmação do bom trabalho. É uma chancela, né? Exatamente. E Caio, nós estamos em 2025. Quer terminar o ano com quantos condomínios? Qual que é a meta? Tem meta lá na empresa? A gente tem meta, mas é mais de faturamento, assim, sabe? Entendi. Então, a gente tinha um nicho de condomínios no ano passado e foi muito bem definido isso. Então eu tinha um número de condomínios que eu queria atingir, um número de faturamento que eu queria atingir, consegui atingir. Então agora é mudar um pouco na questão de atender condomínios maiores, né? Com que daí vai ter faturamento maior. Exatamente. Porque você cobra mais o condomínio maior. Ter um ticket médio maior, né? Às vezes um ticket médio menor, né? Mas que o condomínio vai pagar mais porque ele tem mais unidades. Com mais rentabilidade. Exatamente. Né? Com uma equipe bem estruturada, com o Alisson lá me ajudando. Né? Cada um cuidando da sua parte. Exatamente. E é engraçado que a gente está falando aqui de condomínio, mas vocês repararam que é uma empresa com gestão em todas as áreas, como toda e qualquer empresa. Se você vai abrir um carrinho de espetinho na esquina, você tem que ter essa gestão. Se você vai abrir uma empresa de serviço que está começando, tem que ter essa gestão, e uma grande tem que ter essa gestão. A gente está falando aqui de estratégia comercial, a gente está falando aqui sobre planejamento, sobre atendimento, sobre crescimento, ou seja, por mais que seja um mercado de condomínio, nós estamos trazendo aqui técnicas de gestão e administração que você usa para todos os lugares. Exato. Então, muito bacana todos esses insights. Cara, eu desejo muito do fundo do coração que vocês cresçam. Sim. O Caio tá lá no Clube Sim, inclusive ele ganhou o prêmio semana passada de estar em primeiro lugar lá no Clube Sim. Estou buscando pontos lá, hein? Quero ver agora como é que você vai fazer com os treinos, né, Caio? Porque o joelho ferrou. Não, mas eu tenho o pedal, né? Eu dei a ideia lá pra gente fazer um pedal. É verdade. Do Clube Sim, inclusive, né? A gente pode... Eu sei que você tá pedalando bastante. Pedalando, também, né? Correndo, musculação, tentando um pouco de tudo. Igor, de verdade, eu queria te parabenizar por essa iniciativa, assim, obrigado. De verdade. Foi um prazer imenso a gente voltar e se encontrar no mercado de novo, né? Legal. A nossa mãe mora na mesma rua. As nossas mães continuam vizinhas. Exatamente. E essa fraternidade que está acontecendo ali é muito legal. Mais que isso. Eu conversei com outro amigo nosso e parabenizei ele. Eu queria parabenizar você pela nossa história. Ali você foi uma pessoa que deu muita oportunidade naquele grupo de amigos que a gente tem, naquela fraternidade de amigos que a gente tem, né? Eu fico muito feliz com o seu crescimento. Obrigado. Eu acho que você hoje está aqui, eu estou aqui me divulgando, tendo esse espaço com você. Foi muito bacana, eu tô muito feliz, de verdade. Top demais, cara. Eu fico muito feliz também de ver um amigo meu de infância que tá empreendendo, que tá lutando, que tá crescendo pra gente mudar, né, a história das nossas famílias. Que sempre foram famílias muito boas, muito dedicadas, muito trabalhadoras, mas sempre muito humilde, que a gente teve muita dificuldade. Exato. A gente era de periferia, né, enfim.
E a gente lutou muito pra chegar onde tá e é só o começo, né, Caio? É só o começo. Vamos crescer demais, Só o né, começo. cara? Eu acho que a gente tá ainda lá na 15 entregando o currículo ainda, sabe? Exato. Eu tenho essa sensação. Não, às vezes, inclusive que a gente quer crescer, né? eu tô com saudade de comer aquela coxinha da Dois Corações. Verdade. Que na nossa época a gente ficava com a lombriga, mas não tinha dinheiro pra comer, então, enfim. Verdade. Cara, obrigado pela tua presença aqui, por contar a tua história. Legal. Eu tenho certeza que você vai crescer muito ainda. Conte com o Clube Sim, com o Papo de Portaria, para ajudar na gestão condominial. E fico feliz aí de ser reconhecido por vocês, né, pelo mercado, pelo nosso trabalho, pela nossa luta, né? Estamos juntos, Igor. Eu agradeço, né? Já Vamos falei pra cima, a né? gratidão e vamos pra cima. Né? Então tá 2025 tá começando. Ó, galera que é do Clube Sim, que é do Papo de Portaria, fiquem ligados no episódio. O Caio vai estar aqui, ele deu muitas dicas e vai ser muito bacana para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês. E logo, logo, eu quero ter vocês aqui comigo também. Um abraço e tamo junto. Valeu, até a próxima.